Fala, João! Olá, tudo de bom para vocês? Estamos chegando no vídeo deste dia 15 de novembro de 2024. Feriado no Brasil, proclamação da República e também um grande motivo de comemoração é o aniversário dele. Olha ele aí! Ih, olha lá! O Malvadão! É isso aí! 129 anos do Flamengo. Indiscutivelmente, o clube de futebol mais popular do Brasil. E o Flamengo, ele tem uma história muito interessante nesses 129 anos. O Flamengo, ele é um fenômeno realmente de popularidade. Onde você vai, você encontra um torcedor do Flamengo. Eu, uma vez, passeando em Baku, no Azerbaijão, estava lá em 2019 para fazer a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, eu encontrei com um senhor com uma camisa do Flamengo. Aí eu me aproximei dele e fui falar em português. Ele não falava português, ele falava inglês. E aí eu arranhei o inglês e perguntei para ele por que ele estava com a camisa do Flamengo. E ele me disse, olha, eu morei no Rio de Janeiro 4 anos, eu trabalhava numa multinacional e me acostumei a ir ao Maracanã para ver jogos de futebol. E me apaixonei pelo Flamengo. A partir daquela época, eu virei Flamengo. Então lá estava o senhor inglês com a camisa do Flamengo em Baku, no Azerbaijão. Histórias como essa mostram a dimensão do Flamengo. E cada vez mais, esse time ele está se tornando maior e incomodando os seus rivais. Quantas vezes a gente não ouve falar as seguintes teorias? Ah, o Flamengo tem uma torcida terceirizada, ou seja, quem torce para o Flamengo torce para um outro time, para justificar que o Flamengo tenha disparado a maior torcida do Brasil. Olha, outros times também têm torcedores de outras equipes, inclusive grandes times brasileiros, os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, que têm torcida espalhada aí pelo Brasil, né? Mas só destacam isso no lado do Flamengo. Outra coisa, o Flamengo é um time favorecido, porque ele tem mais espaço na mídia, porque as arbitragens favorecem o Flamengo, é o time da Globo, é o time da CBF. São teorias que a gente ouve diariamente, na tentativa de quê? De desmerecer a grandeza do Flamengo. O Flamengo, ele incomoda exatamente pela grandeza dele. Você chega em São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, economia pujante, poderia ser um país independente que estaria muito bem, e que tem um futebol sólido com equipes históricas. E aí você chega em São Paulo e você vê a presença do Flamengo. Você já desembarcou na rodoviária do Tietê? Ali você encontra uma loja que vende produtos do Flamengo e bem grande. Você já embarcou no aeroporto de Guarulhos? Ali você tem 2 lojas que vendem produtos do Flamengo e com destaque. É uma circulação muito grande de pessoas e, claro, que muitos rubro-negros passam por ali. Na Avenida Paulista, num dos marcos da capital de São Paulo, você encontra loja do Flamengo em vários shoppings. O Flamengo, ele não tem limite, ele não tem fronteiras. E ele vem numa escalada de popularidade cada vez maior, porque o Flamengo sempre foi muito grande, mas ele vem se estruturando financeiramente muito forte e vem cada vez mais disputando títulos e ganhando títulos, como recentemente o da Copa do Brasil. Ano passado não conquistou nada, mas este ano voltou a vencer
Campeonato Carioca e Copa do Brasil. E uma das teorias que nós ouvimos muito, né, é que o Flamengo é um time que foi criado pela TV Globo, que foi fundada em 1965. Os rivais do Flamengo sempre adoram levantar essa tese. Pois bem, eu trouxe aqui uma matéria da revista World Press que explica como o Flamengo se tornou o clube mais popular do Brasil. E, faz tempo, hein? É coisa da década de 1930. Vamos conferir. Aqui está uma matéria da revista WordPress do dia 20 de novembro de 2019, 3 dias antes da final histórica da Libertadores contra o River Plate, e que faz a pergunta: como o Flamengo se tornou tão popular? Né? E aí, o Marco Júnior, que escreveu a matéria, ele diz que a motivação para fazê-la surgiu numa discussão de um grupo de WhatsApp, né? Porque um amigo dele disse: o Flamengo ganhou o seu primeiro título brasileiro em 1980, já era popular. Mas como ele já era o time mais popular do Brasil, se ganhou o título relevante apenas pela primeira vez nacionalmente em 1980. Para este amigo, o Flamengo era uma criação da Rede Globo durante o governo militar. Mas aí ele começa a falar sobre o tema. O Flamengo já era o time mais popular do Brasil em 1964, quando começou a ditadura, e a TV Globo foi fundada em 1965 e só se tornou a maior potência da comunicação no país a partir dos anos 70. A TV Globo, nos seus 5 primeiros anos, não era a principal emissora do país. E aí ele vai aqui fazendo uma pesquisa, né? E ele acha um artigo do Jornal dos Esportes, de 1971, em que Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, e que dá o nome ao estádio do Maracanã, levantava os motivos do Flamengo ser o time mais querido do país. Em 71, a televisão não tinha tanta penetração assim, para 2 em 3 anos a Globo ter provocado esse fenômeno. Então, ele foi achar uma tese de doutorado em História na UF. O historiador Renato Soares Coutinho explica justamente este fenômeno. E, segundo ele, o período-chave foram 5 anos na década de 1930, e justamente num período que o Flamengo não ganhou nada. O maior jejum de títulos cariocas do clube foi justamente nesta época. Mas o que aconteceu, já que nesse período o Flamengo ficou 10 anos sem ganhar título? E aí é que vem. De 1933 a 1937, o Flamengo teve um presidente chamado José Bastos Padilha. E ele fez uma